A Guerra dos Farrapos teve como principal razão a insatisfação das elites da província do Rio Grande do Sul, representadas por estanceiros e charqueadores, com a política fiscal do Império Brasileiro sobre o principal produto econômico da região, o charque, também conhecido como carne seca. Esse produto era voltado para o consumo interno e era usado como base da alimentação dos escravos, sobretudo no sudoeste. A insatisfação dos estanceiros manifestava-se basicamente porque o charque produzido no Rio Grande do Sul recebia maior taxação do que o charque estrangeiro produzido no Uruguai e na Argentina. E isso fazia com que o produto brasileiro ficasse mais caro que o estrangeiro. Além disso, a reivindicação dos estanceiros por uma maior taxação sobre o charque estrangeiro era ignorada pelo governo havia tempos. Outras razões também explicavam o descontentamento dos gaúchos, que era o imposto cobrado sobre o gado que circulava na fronteira Brasil e Uruguai. Também a criação da Guarda Nacional e a negativa do governo em arcar com os prejuízos causados no gado por uma praga de carrapatos em 1984. E também haviam a questão como a centralização do poder que existia no Brasil imperial, pois as elites gaúchas eram uma das que demandavam da centralização com base em um sistema federalista. A soma desses fatores contribuiu para que os farrapos se rebelassem contra o Império em 20 de setembro de 1835. A Revolução Farroupilha passou para a história como uma das revoltas por liberdade no Brasil da época do Império no século XIX. Segundo os livros tradicionais, o movimento começou em protesto aos impostos altos cobrados no charque, no sal e em outros produtos da região sul, e queria independência em relação ao governo central. O historiador Moacir Flores, autor de diversos livros sobre a revolta, frutos de suas pesquisas de mestrado e doutorado, contesta essa versão. Ele considera a Revolução Farroupilha como uma guerra civil, já que colocou os rio-grandenses uns contra os outros. Foi uma guerra iniciada pelos grandes proprietários rurais, chamados estancieiros. O império, que já cobrava impostos das propriedades urbanas, decidiu cobrar impostos sobre as propriedades da zona rural. Segundo o professor, a população de Porto Alegre foi a favor da cobrança na zona rural, pois pequenos proprietários da capital eram taxados. Por que não os grandes estancieiros? Questiona o pesquisador. Por esse motivo, os farroupilhas liderados por Bento Gonçalves tomaram o poder em Porto Alegre no dia 20 de setembro de 1835, expulsando de lá o presidente da província e empossando o vice para o historiador. Aí começa um período inédito nas revoltas brasileiras, já que pela primeira vez os rebeldes conseguem implantar uma república. Quem venceu a Guerra da Farroupilha? A Guerra dos Farrapos não teve vencedores, sendo os dois lados, os revoltosos e o governo federal brasileiro, realizado algumas concessões, não tendo conseguido estabelecer totalmente seus interesses. Os revoltosos não conseguiram se separar do país, que era seu principal objetivo, e nem estabelecer um governo independente, mas conseguiram a redução de algumas taxas, algumas proteções tributárias e postos no Exército Nacional. Enquanto que o governo federal, apesar de ter conseguido manter a integridade nacional, que era o principal objetivo, viu-se obrigado a conceder anistia aos revoltosos e algumas concessões políticas. O resultado foi a independência do Estado republicano, passando a ser chamado de República do Rio Grandense. Dentre as principais causas atreladas à Guerra dos Farrapos estava o fator econômico. Na época, a elite sobrevivia do lucro do setor agropecuário,
que começou a sofrer com redução da taxa de impostos por parte do governo, em cima dos produtos que vinham da região da Prata, sob a alegação de que os preços eram excessivamente abusivos. Com base nas novas atitudes do governo, em insatisfação gerada, o estancieiro Bento Gonçalves organizou uma estrutura para fazer com que o presidente provincial renunciasse. O movimento tomou toda a cidade de Porto Alegre, exigindo que a Assembleia Legislativa estabelecesse um novo governo. Os revolucionários que apoiavam a causa utilizavam um pedaço de pano vermelho em uma das partes da vestimenta para demonstrar a adesão à causa. Foi exatamente por essa característica que o conflito recebeu o nome de Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos. A Guerra dos Farrapos aconteceu principalmente por causa da insatisfação dos estancinheiros gaúchos com a política fiscal do governo brasileiro. No século XIX, a província do Rio Grande do Sul tinha como principal produto o charque, que é uma carne seca. Ela era vendida como principal alimentação dos escravos no Sudeste e no Nordeste do Brasil. O charque era produzido pelos charqueadores, que compravam a carne bovina dos estancinheiros, os criadores de gado do Rio Grande do Sul. A grande insatisfação destes estava relacionada com a cobrança de impostos realizada pelo governo sobre a produção de charque da região. O charque gaúcho recebia uma pesada taxa de cobrança, enquanto o que era produzido pelos uruguaios e argentinos tinha uma taxação diminuta. Esse quadro tornava o produto gaúcho menos competitivo, uma vez que seu preço era maior. A principal exigência dos estancinheiros era que o charque estrangeiro fosse taxado para tornar a concorrência entre o produto nacional e o estrangeiro mais justa. No entanto, outras razões ajudam a entender o início dessa revolta, como insatisfação com a taxação sobre o gado na fronteira Brasil-Uruguai, insatisfação com a criação da Guarda Nacional, insatisfação com a negativa do governo em assumir os prejuízos causados por uma praga de carrapatos que atacou o gado na região em 1834, insatisfação com a centralização do governo e a falta de autonomia da província e a circulação dos ideais federalistas e republicanos na região.